Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quero falar com vocês nesse vídeo sobre fotografia noturna urbana. Fotografia de longa exposição e também de curta exposição. Eu fiz esse vídeo porque já haviam me pedido algumas vezes sobre esse tema, né? E durante o vídeo eu vou descrever todo o processo de captura da imagem, os preparativos iniciais. Também vou falar sobre os equipamentos necessários, tipo de lente, câmera e algumas dicas de exposição, ISO, velocidade e diafragma. Meu nome é Eduardo Bernardes, eu sou fotógrafo e professor de fotografia. Para saber um pouco mais sobre o meu trabalho, visite a minha página www.eduardobernardes.com.br. Lá vocês encontrarão todas as informações necessárias a respeito dos cursos de fotografia e também de edição de imagem. Bom, antes de começar a falar sobre a fotografia noturna urbana, eu quero esclarecer que qualquer câmera de entrada DSLR ou até a mirrorless são ótimas para esse tipo de captura, assim como a lente do kit. No caso das DSLR, a lente do kit é 18-55. Ela é perfeita para esse tipo de captura porque ela é uma grande angular, ela vai de 18 até 55. Nessa faixa de 18, apesar do fator de corte, mas mesmo assim ela ainda é uma ótima lente, ela vai abranger bastante o que interessa para a gente numa foto de paisagem, no caso a foto noturna urbana, que nós estamos falando de fotografia de paisagem. Na fotografia urbana existe um detalhe que é quando a gente quer começar a fotografar ainda na luz do dia. Por quê? Porque nós vamos colocar o céu na nossa foto. Quando a gente coloca o céu, a gente vai ter um equilíbrio entre as luzes celestes e a luz da cidade, gerando menos contraste e muita riqueza de cor na imagem, um colorido muito rico. Isso daí, a gente vai ter um momento específico para fazer essas fotos. É exatamente o momento na qual a iluminação urbana já se faz presente e também os carros que estão trafegando pelas vias públicas já estão com os faróis e com as lanternas acesas. É um momento rápido, porque a gente ainda tem luz do céu, mas ela logo vai embora. Então isso aí vai durar cerca de 30 a 40 minutos, que vai ser realmente o ponto máximo de fazer essas fotos, né? A gente tem que ser muito rápido. A primeira coisa que nós vamos fazer é chegar com bastante antecedência ao local, saber aonde o sol se põe e decidir se nós queremos o céu um pouco mais escuro ou um pouco mais claro. Se a gente colocar a câmera em direção ao pôr do sol, nós teremos um céu mais claro. E se nós fizermos o contrário, nós teríamos um céu um pouco mais escuro. Ou seja, se nós colocarmos a câmera direcionada contrariamente ao pôr do sol. Nesse tempo, a gente vai colocar a câmera sobre o tripé, vai compor a imagem e vai começar todos os preparativos, colocando a câmera no modo manual e fazendo as fotometrias básicas para estarmos prontos na hora que a luz ficar adequada para que a gente comece a disparar. Voltando, repetindo, é um momento muito rápido, as luzes vão ter grandes alterações, assim como toda aquela intensidade de cores. O céu vai passar por alguns momentos de muito azul, um azul mais forte, mais carregado, inclusive com mesclas de magenta, e isso vai dar muita riqueza à foto. Isso daí, normalmente, numa época de inverno, é um horário, vai corresponder a um horário entre 15 para 6 e 6 e meia, né? Entre 17h45 e 18h30. E é importante também, entre outras coisas, definir o dia que a gente quer fazer essa foto. Por quê? No meu caso, eu gosto muito de colocar os prédios empresariais, que eles estão ainda com as luzes acesas, os escritórios ainda estão a pleno vapor, e isso normalmente durante a semana vai até mais ou menos 19h30, às vezes até 20 horas. Então eu gosto de colocar
esses prédios como elemento na minha imagem. E isso, pelo menos por experiência própria, eu percebo que entre terças e quintas-feiras é o melhor dia para isso. É claro, finais de semana não dá nem para pensar, pelo menos para mim, que gosto de colocar essas imagens, acrescentar essas imagens na minha foto. Então, finais de semana, onde está tudo apagado, a imagem vai ficar mais pobre e eu não gosto. Então eu gosto de fazer isso, prefiro fazer isso entre terça e quinta-feira. Bom, depois que nós resolvemos todas essas questões de localização, pôr de sol, né, já sabemos aonde queremos fazer a foto, é hora de começar a clicar. E como eu falei, é um momento rápido, é um momento curto e a gente tem que produzir o máximo de imagens que nós pudermos. Teríamos que fazer correções de fotometria durante esse período, o que é absolutamente normal. A luz vai ficando diferente, vai ficando um pouco mais reduzida, mas nós ainda teríamos muita luz vinda do céu e menos trabalho de edição, porque nós pegaríamos os momentos mais importantes dessa harmonização entre luzes, ok? Os preparativos básicos para a gente estar fotografando, né, já está no momento da fotografia. Inicialmente, a gente tem que compor a imagem. Para isso eu gosto de utilizar o Live View, acho mais confortável. Então a câmera está no tripé e o Live View está ligado. Outra coisa que a gente tem que fazer é acertar a linha do horizonte. E para isso nós temos aquele nivelador da câmera. Se a câmera não tiver, claro, nós temos, a maioria dos tripés tem também o nivelador, o bolha, né? Então a gente pode fazer o acerto pelo nível bolha do tripé. Uma questão que eu acho um pouco de cada um, na verdade, é a questão do foco. Algumas pessoas optam pelo foco automático e outras pelo foco manual. Eu, particularmente, eu uso bastante o foco automático. Também fotografo com foco manual, não é problema. Mas eu gosto do foco automático porque à noite você tem muitos pontos de contraste, não é difícil conseguir um foco automático eficiente. Eu também navego muito bem pelos pontos de alto foco, né, da câmera, então não tenho a menor dificuldade em usar o foco automático. Também é possível utilizar o foco manual, ou seja, essa é uma questão de cada um. Se você estiver tendo dificuldade na utilização do foco automático, então resta o foco manual. A fotometria da câmera de uma foto noturna é muito diferente da foto diurna. A gente vai trabalhar no modo manual e teremos o fotômetro apenas como um indicador. Vamos ter que proceder a algumas alterações, mas a base vai ser a indicação do fotômetro. Como cada caso é um caso, nós vamos ter que seguir essa orientação inicial do fotômetro, mas posicionar o fotômetro da maneira que a gente achar mais conveniente, ok? A medição ela deve ser matricial, porque há muita interferência de luz oriunda de todos os locais, de todos os jeitos, muita luz e sombra, muito contraste, luz de carro, luz de prédios, né? Luz de postes, então a medição eu deixo no modo matricial. Na questão do ISO, é trabalhar com ISO mais baixo que a câmera te oferecer. Eu trabalho com ISO 100 porque a minha câmera começa a partir de ISO 100. O que a gente tem que levar em conta aí é que quem vai definir a fotometria vai ser o obturador. Nós vamos manter o ISO baixo e vamos manter um diafragma fechado. E quem vai determinar a fotometria é o obturador. É aí que a gente vai buscar a longa exposição, fechando o obturador e reduzindo ao máximo o valor do ISO. Além do que, o valor do ISO baixo, nós temos ótimos resultados em termos de nitidez, pouca geração de ruído, enfim, ISO baixo, obturador fechado e a velocidade vai variar conforme a luz. O balanço de branco eu gosto de deixar no modo automático. Também é possível trabalhar no modo onde você coloca já o valor de Kelvin. Na base da tentativa e erro, vai conseguir alguma coisa na faixa entre 3.000 e 5.000 Kelvin. Como a maioria das câmeras de entrada não possui essa opção de você já ir lá e colocar o valor de Kelvin, então o valor, deixar o balanço de branco no modo automático, WB no alto, ok?
E aí depois os ajustes finais, os ajustes finos a gente faz na edição. A utilização de tripé. O tripé é uma ferramenta extremamente chata de carregar, pesada, trambolhão mesmo, né? Mas ele é muito útil. Ele é muito útil para todo tipo de situação quando se fala de fotografia, é claro. Mas, especialmente no caso de uma foto de longa exposição, não tem como não utilizar um tripé. Se você não tiver um tripé, tem que arrumar um jeito de manter a câmera apoiada, seja numa mureta, seja no capô de um carro, mas ela tem que estar estabilizada. E por falar em estabilização, quando a gente tem a câmera estabilizada, não importa aí de que forma, se foi para um tripé ou não, é importante desligar o estabilizador de imagem da lente, para que não haja um efeito contrário, porque a câmera vai se confundir, vai acionar o mecanismo de estabilização e vai poder gerar um borrão na imagem. Uma outra coisa é deixar o temporizador ligado, para que quando o obturador se abra, não haja nenhum movimento, nenhum toque nosso, né, de mão na hora em apertar o botão disparador. Porque isso também pode gerar um pequeno tremido, nessa vibraçãozinha. Então, utilizar o temporizador da câmera, deixando em 2 ou 10 segundos. Eu prefiro até 10 segundos, viu? Eu acho que é mais seguro. Bom, uma última coisa é a questão do formato do arquivo. Você não vai pegar seu carro, pegar tripé, levar a câmera, ficar lá 2, 3 horas fotografando e gerar um JPEG. O arquivo é o RAW, ele tem muito mais potencial de tratamento, ele tem muito melhor captação de cor, de nitidez, enfim. Então, o arquivo para isso é o RAW e não vejo a menor razão para fazer isso em JPEG. Quando a gente fala de longa exposição, as configurações que eu mais uso é diafragma entre 16 e 18, F16, F18. O ISO em 100. O que vai sobrar é a velocidade do obturador. Quando eu começo a fotografar por volta de 6 horas, 15 para 6, isso aí vai dar 1 segundo, no máximo 2 segundos, e conforme a noite vai chegando, isso vai aumentando. O importante é manter ISO fixo, o mais baixo que você tiver na sua câmera, e um diafragma bem fechado, que pode ser 16, pode ser 18. Eu não gosto de chegar em 22, a lente que eu uso normalmente vai até 22, eu gosto de ficar um pouquinho abaixo disso, mas esses valores são mais do que suficientes para produzir uma ótima imagem, lembrando que conforme a luz vai caindo, a velocidade, o tempo de exposição vai se tornando mais longo, né, para que a gente consiga acertar a exposição corretamente. Uma outra fotografia de longa exposição é aquela onde você já não tem mais a luz do céu. Esse tipo de foto ele é feito mais ou menos numa faixa que vai de 19h30, 19h45 até 22 horas. Eu acho que esse é o melhor horário para esse tipo de foto. Os procedimentos não são muito diferentes. Você vai manter balanço de branco no automático, ISO baixo, enfim, você não vai mudar seus procedimentos drasticamente. Como você vai ter uma área muito grande, negra, sem informação nenhuma, vai haver um contraste muito forte entre a luz urbana, a luz do solo e o céu. Então, eu prefiro preencher a imagem com algum elemento interessante, como por exemplo um prédio histórico, uma ponte, uma esquina bacana com bastante movimento, enfim, aquilo que eu sei que vai deixar a imagem com menos quantidade de mancha negra, sem informação nenhuma, com um visual mais agradável. Existe uma terceira situação, que é a fotografia noturna de curta exposição. Aí a gente vai ter que mexer nos controles, evidentemente. Nesse tipo de fotografia você não vai conseguir produzir o efeito light painting. O efeito light painting é exatamente o fato do obturador estar aberto, recebendo luz, e os carros vão passando e vão deixando aqueles riscos, aquelas marcas vermelhas das lanternas traseiras ou brancas dos faróis. Então esse efeito a gente já não vai ter mais numa foto de curta exposição. Aí, nesse tipo de foto, você pode fazer utilizando o tripé ou não. Se você
o que é mais importante aí é que você vai ter que abrir o diafragma, que antes a gente estava falando de um diafragma numa faixa de 18, 16, aí nós vamos trabalhar na faixa de 4, acho um diafragma bem interessante, 4. O ISO também vai ter que ser alterado, nós vamos ter que subir o ISO. E tentar chegar numa velocidade que dê segurança, se você não estiver usando o tripé. Por exemplo, um 40 avos de segundo, uns 50 avos de segundo, você já tem um pouco mais de segurança para fazer a foto. Outra coisa é ligar o estabilizador de imagem, se a sua lente tiver. Nesse caso, você tem que ligar o estabilizador. E tentar, evidentemente, travar a respiração, utilizar os recursos que a gente já conhece aí para tentar evitar ao máximo, né, de tremer a foto na hora do disparo. Nas câmeras de entrada, hoje a resposta ao ISO mais alto é bastante segura, é bastante agradável, não tem mais aquela geração de ruído enorme que havia em câmeras mais antigas. Então, você trabalhar com ISO numa faixa de 1600 até 3200, eu considero uma faixa bem segura, quer dizer, segura no sentido de não haver muita perda de informação através de ruído e coisas assim. Então, a sugestão que eu dou, por experiência, as fotos que eu já pratiquei dessa forma, é utilizando um f4 e o tempo de exposição 1/40 avos, 1/40 avos de segundo. O ISO entre 1600 e 3200. E aí tentar ver se consegue subir um pouquinho o disparo do obturador, subir para uns 50 se possível, ou também, se não tiver jeito, abaixar um pouquinho. O que não pode é despencar, né? Quando a gente fala abaixar um pouquinho, você está com 1/40, já é muito no limite, né? Tá, vamos tentar o 30, né? Coloca a câmera no disparador contínuo, isso vai ajudar, porque você vai fazer uma sequência de fotos, se a primeira sair tremida, de repente a segunda não sai. Então são esses truques que a gente usa também para esse tipo de situação. São esses os procedimentos principais que a gente tem quando vai produzir foto noturna, seja ela de longa exposição, colocando a luz do céu, curta exposição, como eu falei agora, ou também naquela situação onde o céu já não tem mais informação nenhuma. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, peço que vocês curtam, compartilhem e também se inscrevam no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.